Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversa com o Zé Márcio, nosso encontro semanal com o economista-chefe da Genial Investimentos, José Márcio Camargo. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Denise? Tudo bem, Fábio? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Vamos conversar um pouco aí sobre essa questão fiscal, essa confusão que está essa questão fiscal no Brasil. Muito obrigado, Prazer. Fábio. Agradeço o convite da Genial, Denise, Zé Márcio. É um prazer estar com vocês. Maravilha, super obrigada, Fábio Klein. Então, gente, só para quem não conhece, o Klein é consultor econômico da Tendências Consultoria, focado, especialista em contas públicas, já é minha fonte há vários anos, e é um prazer ter você aqui de volta, Fábio. Então, vamos lá. Eu vou fazer a primeira pergunta, aí eu saio, deixo vocês dois batendo papo, volto só no finalzinho. Então, vamos lá. Eu queria já começar te perguntando sobre o relatório da PEC dos precatórios, porque o relatório, ele limita não apenas o pagamento dos precatórios, mas a emissão dos precatórios, e aí já tem muita crítica em cima disso, dizendo que isso pode criar um orçamento paralelo, que isso não é uma saída inteligente. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa ideia e também dos destinos que estão querendo dar para essa questão do precatório. Como é que você está vendo a resolução ou a falta de solução disso aí? Bom, eu acho que surgiram várias ideias de como resolver esse impasse, e a ideia que está vingando, ela teve uma inspiração que iniciou, até pela imprensa, a gente tinha ouvido falar que era uma inspiração lá a proposta Fux-Dantas, né, do ministro Fux do STF e do Bruno Dantas do TCU, do Tribunal de Contas da União, mas depois o Fux falou, esse filho não é meu, vocês estão me chamando do pai de uma criança que não é minha, enfim. Mas o que eles fizeram? Eles emprestaram a ideia que era inspirada na regra do teto dos gastos, aquela regra de congelar o gasto federal total com base, só pode crescer com base na inflação passada. Inspirado nessa ideia, pensaram em criar um subteto para uma despesa específica, os precatórios, que é um gasto obrigatório corrente. E aí, uma vez que você calcula esse teto lá de 2016, lembrando que o teto dos gastos foi criado no final de 2016, valendo em 2017, então, a partir do valor de 2016, cria-se a regra baseada em inflação e assim segue tendo um limite máximo de despesa. Só que tem uma diferença, aliás, duas muito importantes. Primeiro, a regra do teto dos gastos total é uma regra para impedir que o gasto ultrapasse esse valor e corra acima da inflação, como vinha acontecendo no passado, nas últimas décadas, né? E criando um descontrole do gasto. Então, o teto dos gastos é uma regra dura, importante, para falar, olha, daqui não passa, é daqui para baixo, né? O teto dos precatórios não é bem isso, não é para economizar a despesa, não é para fazer um ajuste estrutural do gasto. É simplesmente limitar um valor que eu deveria pagar maior, né? Porque é uma dívida do passado, líquida e certa, transitada em julgado, definida por um juiz, de um ônus que a administração pública causou no passado contra uma pessoa, uma empresa, um ex-funcionário público e assim por diante. E aí, diz assim, olha, eu pago, mas não vou pagar tudo, vou pagar com base no teto. E aí, a grande questão aí, o número 2 esse gasto é obrigatório, eu tenho que pagar, se não hoje, eu vou pagar amanhã, se não em 22, eu vou pagar em 23. Só que também terá um teto a cada ano. Inclusive, pela minha simulação, o residual dos 89 bilhões que seriam para 2022, mas que só vai pagar 40 bi e meio, mais ou menos, pela regra do teto, se for essa a nova regra, a diferença que ficaria para 2023, nem o teto de 2023, o limite de 2023, pensando numa inflação hipotética, daria conta de honrar esse residual. Então, você nem paga o que você prorrogou de 2022 para 2023, e lembrando que tem uma fila de novos precatórios para entrar. Qual é a consequência disso? Uma bola de neve. Você vai juntando precatório em cima de precatório, vai virando uma espécie de uma dívida mesmo. Aliás, tem essa discussão se precatório é dívida, é despesa, enfim. Mas se você não honrou num prazo um pagamento líquido certo, eu não sei qual o nome dá, senão uma dívida, né? Você está inadimplente. E pelo que eu simulei, isso geraria esse processo lá para frente. Então, eu acho uma solução muito temerária do ponto de vista da relação do Estado com um contribuinte que, lembrando, foi um contribuinte prejudicado no passado pelo próprio Estado. E esse Estado está dizendo, eu vou pagar lá para frente. Bom, Fábio, eu acho que esse é o ponto mais importante dessa questão dessa solução para os precatórios. Eu acho que esse é um ponto importante. Agora,
Tem duas coisas que eu gostaria de saber. A primeira coisa importante é o seguinte: tem essa conversa de que você pode fazer encontro de contas, pagar dívida com o precatório que você recebeu, quanto que você pode usar os precatórios como se fosse uma moeda podre para privatização, para concessão e etc. Quer dizer, isso quer dizer, essa sua projeção inclui essas coisas ou isso é impossível de fazer uma projeção para o futuro? Não, a minha projeção não inclui, eu estou pensando só o volume cheio, né, e não a forma de amortizá-lo, vamos dizer assim, que seriam essas outras alternativas, né, dessa parte não paga e prorrogada. A PEC ela prevê lá uma série de soluções como essas que você falou, né, Zé Márcio, do tipo, se eu tenho um contribuinte que é um credor de precatório, mas ele também tem uma dívida tributária, então ele deve para o Estado, você faz um encontro de contas, vê o saldo líquido e quem paga quem, né? Inclusive, também possibilidades de descontos, tinha aparecido isso, né? Eu não sei se isso está ainda mantido, porque teve uma crítica, mas a possibilidade de dar um desconto de até 40%. E aí aquela situação, o credor que está esperando 10 anos, de repente o valor presente ainda vale a pena, mas com desconto de 40%. Mas né, não é tão bacana porque você só está dando liquidez para um dinheiro, mas numa taxa de desconto absurda. E essas outras formas de transformar essa coisa meio ilíquida, que é o precatório, né, numa moeda que pode ser usada para compra de ativos públicos, imóveis, participações societárias, assim por diante. Nesse sentido, eu não sei se eu tenho muita clareza a respeito de se as ideias, as alternativas são boas ou não. Acho que são formas de equacionar o problema, mas eu acho que a essência é que é o problema que é assim, você está prorrogando, né? O que seria o desejável do ponto de vista do credor? Receber aquele dinheiro e ponto, né? Ele não gostaria de ter que agora, na ausência daquele recebimento que ele deveria receber em 2022 ali, agora ele não recebe e ter que ter, quase ser obrigado a ter essas outras alternativas para solucionar esse problema. Então, o que eu quero dizer? O problema original continua existindo, né? É uma prorrogação, pago depois, mas se você quiser antes resolver isso, tem essas alternativas aqui. É quase que um cardápio imposto no credor. Eu acho isso ruim. Mas, quer dizer, existe uma outra avaliação, quer dizer, eu conversando com o Bruno Funchal, quer dizer, um dos pontos que chama a atenção é o fato de que o precatório, na verdade, não é uma decisão do governo, né? Quer dizer, o executivo não tem nenhum poder de decidir sobre quanto de precatório que ele vai pagar. Como o teto, teoricamente, é alguma coisa cujo objetivo seria fazer com que o governo definisse prioridades no orçamento, criar uma restrição de tal forma que forçasse o governo a definir prioridades no orçamento, quer dizer, o precatório, quer dizer, teoricamente, lá em 2016, ele deveria estar fora do teto. Na verdade, quando teve a discussão do teto, teve essa discussão se o precatório deveria ficar dentro ou fora do teto. Um grupo de pessoas achava que devia ficar dentro, outro grupo de pessoas achava que deveria ficar fora, acabou ficando fora, tá certo? E, efetivamente, quer dizer, não depende do executivo, né? Depende do judiciário. O problema é que tirar do teto agora fragiliza muito o teto. Exatamente por isso é que a equipe econômica não quer tirar do teto, né? Quer dizer, e daí que surgiram essas outras opções. Qual seria uma opção melhor do que essas que estão sendo discutidas? Você acha que tem alguma coisa que poderia ser feita? Quer dizer, ou será que precisava de fazer alguma coisa? Por que não pagar direto os precatórios? Tá certo? Essa talvez seja a pergunta mais relevante. Perfeito, Zé. Eu vou responder, mas eu vou só então puxar o gancho dessa discussão que você bem lembrou, que era a PEC do Marcelo Ramos, né? Foi essa PEC do Marcelo Ramos era a PEC que tinha como alternativa excluir o pagamento de precatórios do teto. Fala assim, esse gasto tem uma natureza tão específica, né? Que não é uma escolha de política pública, não é um gasto o que o governante está escolhendo fazer para uma finalidade de infraestrutura ou de um programa social ou o que seja, né? É algo que vem meio de um outro poder, né? Ainda que não há um meteoro, né? Não há uma incerteza total a respeito disso. Isso aí é uma questão que existe uma conversa entre o executivo e o judiciário nesse sentido. Mas, de fato, a gente sabe que é um gasto do passado, né? É um gasto obrigatório do passado, é um ressarcimento, né, que o Estado tem que fazer. Então, eu acho assim, qualquer tipo de solução que implique em prorrogar essa obrigação financeira, eu acho ruim. Porque se a gente se colocar na situação do credor,
que foi onerado lá no passado, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando chega o final, o momento de receber o valor, vem essa surpresa, isso é ruim, né? Acho que não dá para a gente imaginar que isso é bom. Essa é a visão do credor, né? A gente está discutindo agora a visão do Estado. O Estado fala, olha, mas eu não tenho dinheiro, mas eu preciso fazer um programa social, eu tenho o teto dos gastos. E é justamente aí que está a dificuldade de encontrar soluções. Uma delas era, a PEC do Marcelo Ramos era, olha, esse gasto tem uma natureza tão específica, é um gasto do passado, obrigatório, vem de outro poder, que eu não controlo, etc., e eu gostaria de pagar, então ele não deveria estar na regra do teto. Teve essa discussão. Quais são tem as vantagens e desvantagens, né? Vantagem também abre um espaço fiscal, né? Assim como essa é outra questão, né? Estão querendo abrir um espaço fiscal de qualquer jeito, e os precatórios que roubou esse espaço, que está sendo roubado também pela inflação, a gente pode falar um pouquinho nisso, né? A inflação do teto e as demais inflações está comendo espaço fiscal que estaria presente em 2022, mas não está mais. E aí vem precatório e acaba com isso. Agora estão tentando criar esse espaço com uma solução de precatório que aumenta o espaço que eu não tinha, mas tudo bem. A PEC do Marcelo Ramos de tirar o precatório do teto e recalcular esse teto sem os precatórios também teria esse mesmo tipo de benefício, né, de vantagem, e não muda a regra do teto. O teto continua existindo, né, e nem altera a lógica, né, só tira um componente importante ali do teto. E terceiro, que eu acho que é uma questão importante, respeita o credor do precatório. Então, de todas as alternativas que a gente andou vendo, eu acho que essa tinha esses méritos, e principalmente esse mérito de honrar a sua obrigação financeira, né? Desvantagens. A ideia de criar uma PEC, né, que precisa de 2 votações na Câmara, no Senado, em 2 turnos, então é uma exigência do ponto de vista do rito legislativo bastante considerável, é difícil, depende de política, né, de coordenação política. E o risco de entrar outros gastos, além dos precatórios, nessa mesma lógica. Peraí, se o precatório tem uma característica de um gasto obrigatório do passado, que eu tenho que honrar, não sei o quê, por que outros gastos que crescem todo ano, né, estão crescendo, por que outros gastos não poderiam também ficar fora do teto? Por exemplo, o gasto previdenciário, ela é muito parecida em alguns casos em termos de características, com um dos precatórios. Tem a ver com processos demográficos, independentemente da vontade do governo, é obrigatório pela Constituição, você tem que pagar a aposentadoria, não dá para não pagar, é um gasto corrente obrigatório e assim por diante, né? Então, poderia ter esse risco, né, numa PEC que exclui os precatórios. A gente sabe que no Brasil esses riscos, esses outros jabutis entrando, poderiam acontecer. Aí você me pergunta, bom, então qual é a solução? Eu acho que, primeiro, eu particularmente acho que uma solução que garanta e proteja o pagamento normal dos precatórios seria a primeira coisa. Isso eu não vou abrir mão, né? É a minha obrigação de Estado ressarcir essa pessoa, essa empresa, né? E aí o custo disso, o custo do governo, é o problema do governo. O governo vai ter que arcar com esse custo. Se não tivesse o teto, esse custo se financia com nova emissão de dívida. No fundo, mesmo que o precatório a gente não classifique ele em si como uma dívida, essa despesa que vem crescendo ano a ano, num déficit fiscal crônico que a gente vive, você vai financiar com a emissão de títulos do Tesouro, né? Esse buraco. Ou de inflação. Ou de inflação, né? Ou de inflação. Ou de aumento da carga tributária. Só que aí vem a questão, aí vem uma outra regra que torna isso mais difícil, que é o teto. Né? Exatamente, esse é o problema. O teto existe para isso, para evitar que a gente continue aumentando. O teto foi feito exatamente para isso, né? Para evitar que o Estado continue aumentando seus gastos sistematicamente todos os anos e que seja financiado via aceleração da inflação, aumento da carga tributária e aumento de dívida. Né? Quer dizer, essa foi a função do teto e por isso que o teto funciona. Quer dizer, exatamente por isso que assim que você aprovou o teto, a taxa de juros dos títulos do Tesouro caíram, despencaram a menos da metade, tá certo? Então, quer dizer, eu acho que esse é o ponto importante. A pergunta que a gente tem que estar preocupado aqui, quer dizer, dado a importância do teto, é como preservar o teto. Quer dizer, a questão aqui, do ponto de vista, a minha pergunta, na verdade, é o seguinte: isso está na minha cabeça. O meu ponto é o seguinte, Fábio, não tem saída sem custo, nesse caso, tá certo? Se você
tira do teto, você fragiliza o teto, consequentemente, daqui a pouco você vai tirar outras, que a probabilidade de tirar outras despesas do teto aumenta, isso fragiliza mais ainda o teto, eventualmente o teto não vai servir para nada. Ou seja, aquele instrumento que você aprovou lá atrás, que gerou uma queda, quer dizer, uma melhora na percepção fiscal do governo, tá certo? Do risco fiscal, e que gerou uma queda na taxa de juros substancial, tá certo? De 20% para 8% em menos de um ano, né? Quer dizer, então acho que esse instrumento seria fragilizado e você ia acabar perdendo, como aliás, que esse é o problema. A outra opção é isso que você falou, né? Quer dizer, se você não paga os precatórios, de uma certa forma, você está fragilizando a dívida mobiliária como um todo, né? Quer dizer, porque se você está fazendo isso com os precatórios, por que não vai fazer eventualmente com a dívida mobiliária? Isso é o que está na cabeça do investidor, tá certo? Então, as duas soluções, na minha cabeça, têm custo. A pergunta um pouco é qual é o maior custo para a sociedade neste momento. Essa que eu acho que é a questão importante. Quer dizer, eu não acho que preservar o devedor é muito importante. É sempre importante. Pagar a dívida é fundamental, tá certo? Esse é um ponto super fundamental. Ao mesmo tempo, preservar o teto nesse momento é importante? Eu acho que é fundamental também. O que é difícil de avaliar nesse caso, tá certo, é o que gera o pior custo neste momento. Acho que essa é uma questão fundamental, tá certo? Olha, Zé, desde que essa discussão apareceu, eu tinha uma visão de que, assim, olha, tem que pagar o precatório para não machucar o credor e as relações. Inclusive, o mercado de precatório, existe um mercado, né? Eu costumo dizer que tem aquela ideia, né? Falhas de mercado são uma das principais razões do ponto de vista econômico que justificam a existência de Estado, né? Então, o Estado entra para corrigir falhas de mercado. O precatório é o caso contrário, né? As falhas de governo na incapacidade de pagar num prazo decente ônus do passado criou um mercado privado de precatórios que tem fundos que fazem esse trabalho, né? De pagar o credor mais rápido, com um desconto, e ele corre atrás de ser um novo credor junto ao Estado e fazendo toda uma gestão ativa ali em cima do Estado para ter esse mercado. Então, acho que tem que ter um lado que é mais localizado, você machuca os credores, vamos dizer assim, mas isso do ponto de vista institucional, da relação do Estado, eu já acho ruim, então por isso que eu acho que tem que pagar e tem que caber dentro do teto. O teto tem que ser, na minha avaliação, o teto teria que ser respeitado. E isso vai implicar num custo, eu vou ter que compensar esse pagamento de outra forma. Então, pega, por exemplo, aquela análise da IFE, da Instituição Fiscal Independente, uma das ideias era, olha, olhando 2022 apenas, tá? A parte dos precatórios tem a ver com o antigo Fundef, né? E pela natureza, se a origem é ligada ao Fundef, hoje Fundeb, e o Fundeb não conta hoje como despesa para aquele complemento da União para a regra do teto, então você já economizaria aí uns 16 bilhões dos 89. Né? Então o efeito de impacto adicional frente ao que estava previsto, o meteoro é um pouquinho menor. E aí você vai achando outras áreas para cortar, emendas do relator. Essas emendas do relator, que passaram a ser uma novidade novamente aí em 2020, tão gordas, né, como nunca foram. Também, por que não cortar nesse tipo de gasto mais político? Cortar outros gastos, fazer o movimento natural que se espera de uma regra do teto, porque o teto é o que você falou. Olha, o cobertor é curto, o limite é esse, porque o problema macroeconômico de começar a furar esse limite, o custo, é o que você falou, o custo em termos de taxa de futuros de juros, o custo do capital, começa a machucar a inflação. E aí isso tem efeito para todo mundo, né, para a economia inteira. Então, eu acho que o certo seria isso. Agora, nessa da IFE, você só resolvia em 2022, né? Você fazia lá um ajuste em ano eleitoral, politicamente é difícil, mas era possível. Programa social, novo Bolsa Família vai ter que ser bem mais módico, você força e resolve o problema, mas você respeitou as duas regras, você respeitou o credor, pagou, respeitou os precatórios e respeita o teto. Eu acho que esse seria o ideal. E tem uma outra questão de debate, foi até um texto do Gustavo Franco, se eu não me engano,
agora esqueci o veículo, mas enfim, que entra numa discussão mais conceitual de origem, que é, afinal, precatório é dívida ou é despesa? É muito interessante essa discussão, porque se a gente entende que precatório é um pagamento ligado à dívida, então ele tem mais cara de despesa financeira, teto, né? Não conta para o teto, porque não é despesa primária. Mas o problema aí é essa coisa, quer dizer, a pergunta é se, quer dizer, tirar do teto nesse momento pode ser muito ruim, né? É muito curioso, porque todos os agentes públicos que cuidam do teto, e aí eu estou incluindo o pessoal do Ministério da Economia, os secretários de Fazenda que eu conheço e com os quais eu conversei, estaduais, com os quais eu conversei aí ao longo desse processo, todos eles são contra tirar do teto. Todos, sem exceção. Não teve nenhum caso que disse, não, vamos tirar do teto. E o ponto todo é exatamente o que você chamou a atenção. Se tirar os precatórios do teto, vai ser impossível segurar o teto. Outras coisas vão sair do teto. E aí o teto perde sentido, tá certo? Então, desse ponto de vista, quer dizer, eu acho que tem aí uma razão importante. Quer dizer, o Funchal acha isso, ou outros funcionários que eu conversei acham a mesma coisa, secretários de Estado, secretário de Fazenda de Estados, alguns amigos meus que são hoje secretários de Fazenda de Estado, são também contra tirar do teto. Preferem qualquer outra solução. Na verdade, os secretários de Fazenda preferem qualquer outra solução que não seja tirar do teto, tá certo? Porque, segundo eles, é impossível segurar o teto. Então, esse é um ponto importante. Agora, o Fábio, deixa eu mudar um pouquinho de assunto, queria mudar, manter no mesmo tema, mas de uma forma um pouco diferente. Qual é o seu cenário para a questão fiscal? Como é que você está vendo essa questão fiscal aí nos próximos meses, nos próximos anos? Você acha que o teto vai ser respeitado? Como é que você está vendo essa questão aí? Porque acho que isso é uma das questões mais importantes nesse momento, é exatamente se a avaliação de se o teto vai ou não vai ser respeitado nos próximos, principalmente este ano e no próximo. Olha, Zé, boa pergunta. Eu ia fazer esse gancho, né? Eu tenho visto que, no fundo, a gente está passando por uma coisa que é muito típica das instituições brasileiras, me parece, que é aquela regra que existe, mas a gente vai dando um monte de saída lateral, um driblezinho aqui, uma exceção ali. Eu estou vendo, claro, a gente passou por uma pandemia, então existe um contexto socioeconômico que justifica exclusões, gastos extraordinários fora do teto. Mas isso está entrando num modo contínuo, me parece. E, por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto. O atraso da LDO e a aprovação do orçamento em 2021, nós só aprovamos em abril. A gente está revivendo o mesmo filme. Qual era o desafio lá? Era fazer um orçamento que fizesse um Bolsa Família grande, né? Que respeitasse o teto, porque eu estaria saindo de uma pandemia, então o auxílio emergencial e outros auxílios mais emergenciais seriam embora, mas eu quero fazer um programa mais robusto, né? E isso explicou grande parte desse atraso orçamentário que tivemos, né? A solução, lembre, teve a PEC emergencial, botou na Constituição 44 bilhões de auxílio emergencial prorrogado com atraso, fora do teto. E aí depois vem a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e fala gastos de saúde, do PRONAMP, aquele programa de crédito para micro e pequena empresa, que deu muito certo, tem dado certo. E o BEM, que é o do benefício emergencial de emprego e renda, para segurar o emprego, esses três aqui estão fora das regras fiscais, do teto e da meta de resultado primário. Na LDO. E depois vem uma MP, prorrogou o auxílio emergencial por mais tempo. Quer dizer, até os instrumentos legais e jurídicos para fazer essas exceções começam a mudar de uma forma absurda. E a gente teve um orçamento lá de diminuir gastos obrigatórios para aumentar a emenda do relator. A gente tem visto sinais agora no mesmo sentido, de criar exceções à regra. Eu estou vendo esse movimento com muita preocupação, porque está começando a ter aquela cara de um teto de vidro. Você tem um teto, uma regra que você diz, olha, eu não estou alterando a regra. Aliás, teve até uma pequena alteração da regra, né? Que na PEC emergencial, os gatilhos para acionamento do teto também foram alterados. Criou uma aritmética meio perversa lá, que fica mais fácil não acionar o gatilho, né? Que o gatilho é um ajuste forçado automático sobre o gasto, que independeria da vontade do governante. Por que você diz que fica mais fácil não acionar os gatilhos?
Porque ele agora passou a ser uma relação do grau de engessamento. A despesa primária, se as despesas obrigatórias ficarem na elaboração do orçamento 95%. Ou mais, aí você aciona os gatilhos. Mas se você aumentar os investimentos e gastos discricionários, que são também despesas primárias, você pode estar dando uma engordada que aritmeticamente pode estar fazendo com que o teto total seja explodido, mas essa relação de engessamento ainda não foi atingida. Então fica uma coisa meio paradoxal. Você está tendo um gasto total elevado, que pode até superar o teto, mas que ainda não atingiu os obrigatórios não atingiram ainda 95% da despesa primária total. Eu achei confuso aquilo ali. Aquilo ali criou uma Bom, tentou resolver um problema. O teto não pode ser furado, né? É isso que eu entendo. Mas para mim não ficou claro no texto do novo isso aí. Porque antes era assim. Antes dessa mudança da PEC emergencial. Uma vez que estourou o limite, e lembrando, ele era verificado até o final do exercício, né? No final do exercício, você poderia ter estouro ao longo do exercício, mas o que vale é o final. Estourou em 2021, então a partir de 22 eu aciono os gatilhos. Então era um estouro de fato. Agora, isso para mim ficou um pouco confuso. Eu até acho que pode ser a gente pode até discutir uma outra vez esses detalhes aí, mas teve uma pequena alteração lá, que agora passou a ser o grau de engessamento. Sim. Então, eu fico numa dúvida. Bom, e se o total estourar, mas não atingir os 95%? O gasto obrigatório é 94% do total. Mas o total estoura e eu não assino o gatilho, ficou uma coisa meio confusa na minha cabeça. Eu, particularmente, fiquei bastante confuso. E existem críticas sobre essa mudança. Mas eu estou só trazendo esse exemplo para falar que assim, tem acontecido, de novo, dentro de um contexto pandêmico, mas achar as justificativas eu acho que é a coisa mais fácil do mundo para os políticos criarem essas várias saídas, esses vários dribles, exceções à regra. Então você vai tendo uma regra que vai ficando ali meio fragilizada na prática. Então esse, para mim, você me perguntou, qual é o seu cenário para 21 e 22? Eu acho que é um cenário de que o Centrão, os congressistas passaram a dominar um pouco a tecnologia do detalhe ali, institucional, para ficar driblando o teto. Aprenderam formas de, eu deixo a regra lá, mas eu vou criando exceções. Então, por exemplo, no caso dos precatórios, mesmo que a gente fale assim, não, eu não vou tirar o precatório do teto. Então, aquele pagamento máximo de 40 bilhões e meio do ano que vem, pela minha simulação, está no teto? Está no teto. Mas a outra metade não está no teto. Então fica uma coisa meio dúbia. Né? Você tá, mas não está. Tá, mas uma parte fica fora. Então eu fico pensando do ponto de vista do investidor, né? Dos agentes econômicos, qual é a reação em relação a isso? Não, mas, Fábio, tem uma coisa curiosa. Enquanto a gente está discutindo o teto, é sinal de que o teto tem alguma efetividade. O dia que o teto não tiver efetividade, você pode ter certeza que nós não vamos estar discutindo esse negócio do teto em lugar nenhum, tá certo? Então, eu estou falando isso exatamente pelo seguinte: o teto, na minha avaliação, é uma mudança de cultura orçamentária. O Brasil, eu tenho dito para os nossos clientes aqui, quer dizer, o Brasil nunca teve um orçamento que merecesse o nome de orçamento, porque o nosso orçamento nunca teve uma restrição orçamentária. Você nunca teve um limite, tá certo? Você sempre podia fazer um pouco mais, vamos gastar um pouco mais, depois a gente arranja uma forma de financiar esse negócio aí. O que o teto fez foi criar um orçamento de verdade. Acontece o seguinte: acontece que viver dentro de uma restrição orçamentária é chato pra caramba. Tem nada mais chato do que viver numa restrição orçamentária. E o Brasil, tá certo, passou a viver dentro de uma restrição orçamentária. Quando você tenta mudar a cultura, isso exige uma mudança de cultura. É isso que você está falando de uma forma um pouco diferente. Quando você tem que mudar a cultura, quer dizer, você tenta arranjar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, desaperta um pouquinho o cinto, vai ali, troca aquele negócio ali do lado para ver se melhora um pouco. Isso faz parte da mudança da cultura, na minha avaliação. Esse que é meu ponto. É aí que eu quero chegar, tá certo? Eu quero que eu estou chamando a atenção é o seguinte: mudar a cultura orçamentária do Brasil vai exigir
esse tipo de coisa. Eu me lembro na discussão do teto, lá como eu participei um pouco dessa discussão lá na época do governo Temer, tá certo? A gente fazia reunião com os deputados e sempre tinha essa questão, tá certo? Não, mas escuta, se a gente quiser fazer um programa social para repassar dinheiro, quer dizer, fazer transferência para os pobres, vai bater no teto, não pode, isso é um absurdo. Então, é isso, né? Quer dizer, é exatamente isso que a gente está discutindo aqui até hoje. E isso era uma coisa, e eu me lembro de falar, olha aqui, ó, o objetivo é exatamente esse. Se você quer fazer um programa social, fazer um programa de transferência de renda, que é uma coisa super importante, tá certo? Vai ter que diminuir dinheiro de recursos de outro lugar. Vai ter que diminuir gastos em outro lugar. Esta é a discussão que vai ter que ser instituída no Brasil. Isso era a discussão lá na aprovação do teto. Isso está acontecendo. Esse é meu ponto. O teto está sendo um mecanismo muito disciplinador do processo orçamentário brasileiro, coisa que nós nunca tivemos. Tá certo? Eu acho que isso é um ponto importante, quer dizer, eu acho que as pessoas, a gente tem, eu acho que tem mil problemas, exatamente porque tem teto, porque que tem problema. Se não tivesse teto, não teria problema nenhum. A gente estava hoje gastando dinheiro pra caramba, tá certo? A gente está é até curioso, né? Porque a gente está numa trajetória relativamente positiva do ponto de vista fiscal, na minha avaliação, pelo menos, mas exatamente porque tem teto. Você tem um aumento da inflação, você teve um aumento do crescimento do PIB, aumentou a arrecadação, isso não pode ser gasto, porque você está com gasto no teto, então você só pode usar esse dinheiro para diminuir dívida, diminuir gasto, etc. Então, é esse o processo. Quer dizer, eu acho que a minha avaliação, quer dizer, é que nesse momento, proteger essa mudança de cultura pode ser fundamental para a gente conseguir montar um processo orçamentário decente para a sociedade brasileira nos próximos anos. Quer dizer, eu estou só tentando entender um pouco como é que é esse processo. Eu concordo com você, tem custos enormes, concordo inteiramente. Quer dizer, agora, a minha pergunta tem sido sempre assim, onde é que está o custo maior? Né? Quer dizer, está em não conseguir proteger o teto ou está em não conseguir proteger o devedor, o credor? Né? Eu acho que essa é uma questão que eu acho que é muito importante. Eu não tenho resposta para ela não, viu, Fábio? Eu não estou querendo te contrapor com as suas ideias, eu estou só querendo criar um problema, tá certo? Não, eu acho que é isso mesmo, Zé. Eu concordo com você. A gente sempre fala que o teto é aquele elemento disciplinador, né? Que dá o norte e que cria a restrição. É exatamente isso. Então, eu acho que foi bom ouvir tua fala, porque você está dizendo assim, mesmo esses movimentos de driblinho aqui, ajuste ali, que eu estou chamando de riscos para a preservação dessa nova regra fiscal, você está vendo como uma coisa natural e até boa. Se continuar nessa dinâmica, mas o norte continuar sendo mantido, isso é o que tem que ser mesmo. É natural que seja assim, né? Na verdade, é impossível não ser assim. É até mais forte, porque a gente passou a ver, quer dizer, tem décadas de descontrole fiscal. Tá certo? De repente, você cria uma regra que é rígida para manter o controle fiscal. Todo mundo quer sair fora dessa regra. É contrafactual, né, Zé? Se tivesse o contrafactual, é o que você está falando. E se não tivesse o teto agora? Como é que exatamente. Ia ser? Né? Entendeu? Quer dizer, então a minha avaliação sempre eu tenho tentado ver que isso aqui significa manter o teto ou não significa manter o teto? Qual é o custo e qual é o benefício? Entendeu? Quer dizer, eu acho que é um pouco nessa linha. Eu tenho visto as pessoas fazerem análises muito mais duras, né? Quer dizer, eu acho, por exemplo, que independente de qualquer coisa, eu acho que às vezes as pessoas fazem análise do tipo, não, o teto tem que ser mantido a ferro e fogo. Não vai conseguir. Você vai quebrar o teto. Esse é o ponto. Se você não for flexível, você vai quebrar o teto. É assim que funciona. A não flexibilidade acaba gerando, quer dizer, acaba quebrando. A gente sabe disso, né? Quer dizer, então essa um pouco, quer dizer, essa é um pouco a minha preocupação. Eu tenho, quer dizer, tentar entender um pouco como flexibilizar, mas mantendo o teto como uma restrição
efetiva dentro do orçamento, que é algo que a gente nunca teve. Esse é um ponto importante. Bom, a Denise já está ali, já falei muito, a Denise já está ali. Eu falei com você que eu puxei ela, às vezes fica aí 1 hora, eu fico aqui conversando. Fábio, muito obrigado aí, um abraço para você. Um prazer, muito bom. Para ver que eu for a São Paulo, eu vou tentar dar uma chegadinha aí na tendência, mas você disse que as pessoas ainda não estão totalmente presenciais, mas tudo bem, vamos tentar marcar 1 hora para ir aí. Com certeza, Zé, só a gente combinar. Rever os amigos. Sim. Tá bom. Maravilha. Zé Márcio, super obrigada. Fábio Klein também super obrigada. Riquíssima discussão sobre esse dilema que os políticos estão enfrentando, essas dores do crescimento, de acostumar, que agora tem teto, né, meus amigos? Tem teto e vamos ter que se adaptar a ele. Então, super obrigada mais uma vez, Zé e Fábio Klein. A você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos que estão tentando entender o Brasil. Se inscreva no canal e clique no sininho. Toda semana tem essa conversa com o Zé Márcio. Obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Hello.